Yggdrasil existia uma infinidade de raças diferentes para os jogadores escolherem e jogarem com elas. Com base nas configurações do jogo, eles geralmente foram categorizados em 3 tipos de raças principais, ou seja, a raça humana, a raça demi-humana e também a raça heteromórfica. Hoje a gente vai conferir as principais raças existentes dentro de Nazarick, cara. Tem muita raça que você nem imaginava que existia, então vem comigo, vamos nessa. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cara, de acordo com o nosso titio Maruyama, né, o autor de tudo, nesse contexto no Novo Mundo não tem um fim entre guerra entre raças, tá? É um conflito que continuaria a existir e não pode desaparecer tão facilmente. Mesmo que uma raça continue aniquilando e dominando todas as outras raças, ao vencer todas as guerras, a diferença dentro dessa raça ainda pode resultar numa guerra entre eles mesmos. Seria uma guerra gigantesca. O único lugar que a gente tem uma mesclagem total de raças nesse mundo novo, que não tem guerra entre eles, é dentro de Nazarick. Você lá encontra todo tipo de monstro possível, cara. E ainda a gente tá falando das sub-raças também, dentro dessas 3 raças que nós citamos. Bom, chegou a hora da gente conhecer cada uma delas e eu vou te contar logo depois do seu like. Eu já adianto, ó, que a raça mais braba de Overlord é aquela que assiste o vídeo e deixa o like, hein? Tamo junto, cara. Pô, você sempre tá por dentro de tudo, né? Vem comigo, vamos nessa. Obrigado, hein, cara. Tu é o brabo. Bora começar então pela Albedo, cara. A raça da Albedo é uma sucubus. Ela é uma personagem que é referenciada na cultura popular das mitologias como um demônio com aparência mais feminina que invade os sonhos dos homens a fim de ter uma relação com eles lá dentro e roubar a sua energia vital. De acordo com a lenda, a sucubus se alimenta dessa energia dos homens e coleta, logicamente, um pouquinho dos seus genes ali, né, para poder engravidar a si mesma e também criar outras sucubus a partir disso. Quando ela invade o sonho de uma pessoa, ela toma a aparência do desejo dessa pessoa e suga a energia dela proveniente do prazer, né, do que ele está sendo atacado. As sucubus também tendem a ficar mais fortes e mais frequentes em épocas de transição de lua cheia, com isso ficando mais ainda descontroladas e mais sedentas para poder pegar um pouquinho de energia. O segundo temos Demiurgos, que é um Archdevil, um demônio, né? O Demiurgos é basicamente descrito como um demônio de pele escura e cabelos pretos bem penteados. Ele é bonitinho. Atrás dos óculos redondos dele, a gente tem os olhos que são fechados, mas que normalmente são visíveis também. E ele pode ter uma variedade das suas habilidades para moldar e transformar certas partes do seu corpo, como o seu braço, em uma arma ofensiva para uma batalha. Por exemplo, também pode produzir um conjunto único de asas que fica atrás das costas dele para fins dele conseguir voar, né? Lançar ataques de penas nos seus inimigos e tudo mais. Quando na sua forma meio demônio, tudo no corpo dele se transforma semelhante naquele sapão que a gente já viu no anime, inclusive o rosto, né? E agora ele recém-monstro, com um par de grandes asas de couro preta, as coisas ficam mais sinistras. Vendo isso, até o Dick Neve presume que o Demiurgos talvez possa ser um mutante, tá ligado? Ou alguma coisa do tipo. Mas acaba que ele não é apenas um demônio, um tipo de chefe demônio, né? Porque ele também não é um demônio comum, já que nessa subclasse existem vários demônios diferentes. Pulando então para Shallter, que é a guardiã do primeiro, segundo e terceiro andares, a gente sabe, tá careca de saber que ela é uma vampira, mas ela não é uma vampira comum, ela é uma vampira verdadeira. Os vampiros, galera, existiam como um cruzamento entre humanos e morcegos no passado, principalmente nesse novo mundo agora, eles eram bastante considerados como uma existência de alto escalão, que poderia facilmente destruir uma pequena cidade sozinho. Na série de Overlord, o autor parece definir níveis para esses vampiros, como mostrado que a Shallter, por exemplo, é o primordial, é o vampiro verdadeiro. A raça dela parece que é um morto-vivo monstruoso com muitas poucas qualidades humanas. É mais para vampiro do que para qualquer outra coisa. Entre os vampiros de aparência mais assustadora do Yggdrasil, ela também tá. E os verdadeiros vampiros são ainda mais feios do que todos os outros, como é mostrado quando ela realmente mostra a verdadeira dela, a face dela, né, quando ela vai atrás do Brain Unglaus. Então é basicamente como se fosse uma lampreia, tá ligado? Outros guardiões também são Aura e Maré, elfos negros os dois. E os elfos negros são uma raça que não se inclinam para uma noção bem e mal absoluto, né? Ao contrário dos seus primos, por exemplo, que mantêm o código de honra deles, esses aí tendem a ser alguém mais flexível, digamos assim. A cultura dos elfos escuros nesse novo mundo não é tão diferente da dos elfos da floresta, além da cor da pele deles, que é um
pouco mais escura, como diz o próprio nome, elfos negros, né? Então a forma de repelir os animais que eles usam e outros costumes triviais acabam sendo apenas um pouco diferentes. Os pontos fortes gerais exatos dos elfos negros são totalmente desconhecidos pra gente. A gente sabe que até agora apenas 2 espécimes anormais foram mostrados na série de Overlord. O próximo é o Coctus. Coctus já dá pra ver na cara, né? É um insetóide, pois é, um inseto. Existem vários tipos de espécimes de insetos, cada um possuindo habilidades e funções únicas. Embora muitos sejam meros monstros sem intelecto nenhum, alguns deles possuem inteligência que, combinada com a dos humanos, fica ainda mais forte. Esses tipos geralmente são bípedes, né? Andam de 2 pernas, né? Igual a gente. No caso do Coctus e também da Entoma, né? Sem problema nenhum. Aproveitando já para citar ela, porque a Entoma também se encaixa exatamente nessa descrição. Embora nem sempre eles sejam seres absolutos, eles são capazes de raciocinar. Na verdade, esses insetos bípedes estão entre as muitas raças heteromórficas que poderiam ser escolhidas para serem jogadas como jogadores de Yggdrasil. Tanto que é explicado pelo Touch Me, que era um inseto também. Dependendo da sua especialização e forma, os insetos possuem também uma variedade de habilidades, né? Comumente, os insetos possuem algum tipo de magia sensorial especial. Basicamente, os insetos em Overlord também são usados como armamentos eficazes, né? Eles são armamentos mais pesados. Embora as armas feitas de insetos fossem poderosas pra caramba, elas tinham muitas fraquezas também. Uma delas foi que a convocação de uma arma consumia uma grande quantidade de tempo, eles pediam muito tempo e tal. E uma fraqueza também que eles têm é compartilhar com todos os insetos, né, algo suscetível, que eles acabam perdendo para magias de inseticida. Gargantua é um golem gigante, cara. Gargantua, cara, é o golem de pedra que é ultra grande. Com uma altura que é basicamente 30 metros, tá ligado? É muito grande, é mais alto que um prédio inteiro, sacou? Zariusso descreve esse golem como se fosse um colosso com 2 braços e 2 pernas que pareciam ser esculpidos especificamente para ele ter isso. Seus braços e pernas eram robustos. Então assim, pode até ser que ele seja considerado um NPC fofo, né? Só que se ignorar o tamanho do cara. Enquanto isso, a gente tem as orbes redondas que estão no peito dele, né? Que brilham como se fosse uma linha vermelha. Isso aí é o que permeia o peito dele como se fosse um coração. Então elas poderiam ser destruídas para ele ser derrotado. Mas o mais interessante dele é que o Gargantua não é um NPC personalizado. Ele não foi feito na Grande Tumba de Nazarick. Mas sim, ele faz parte do sistema do jogo de Yggdrasil. Os membros da guilda deram a Gargantua a posição como um dos guardiões de piso no calabouço justamente por ele ser muito forte, mas ele já era natural de lá. Ele geralmente se instala lá no fundo do 4º andar de Nazarick para ficar tranquilo na dele e só pode ser ativado também com os comandos do Ainz. Ele não tem o livre-arbítrio que todos os outros têm, todos os outros NPCs conseguem se movimentar por aí tranquilamente. Não, ele não tem isso. O próximo e pouco explorado até é o Victim, cara. O Victim, por incrível que pareça, ele é um anjo, sacou? Pois é, cara, os anjos normalmente são seres mágicos, que são convocados de outro reino, uma raça ou jogadores que poderiam escolher. Muitas pessoas acreditam que eles são enviados de Deus, especialmente o povo da Teocracia Slane. Os anjos, cara, se assemelham a humanoides brilhantes e alados, que são totalmente estoicos e silenciosos. E também são decorados com armaduras brilhantes, bem como vestes religiosas e tal. A gente viu isso aí quando a Teocracia invocou os anjos deles. A característica comum que todos eles compartilham é a capacidade de trazer uma onda de esperança, uma onda de força para os seus aliados. Mas nesse ponto aí, o Victim é totalmente diferente. Pois é, cara, ele é diferente porque ele é um feto de anjo, ele não é um anjo. Embora o seu nível geral seja bastante baixo, ele tem um movimento extremamente forte também. Infelizmente, para usar essa habilidade tão forte que ele tem que ser sacrificado, ele morre. Então, deixando a Rubedo e os outros monstros de alto escalão com a capacidade de destruir quaisquer possíveis invasores. Já aproveitando esse gatilho, a gente entra na Rubedo, né, que é uma teoria, tá? A gente nunca viu ela no anime, não sabe, mas com base nas informações de web novel, light novel, né? Tudo que saiu pela internet, estima-se que ela seja um golem, tá? O palpite é que ela realmente seja um golem, porque quando a Albedo e a Nigredo conversam, elas mencionam que a própria Rubedo não foi criada da mesma maneira que elas foram. Basicamente dizendo que ela não é uma NPC. Lembra que a gente acabou de falar, a Gargantua não era um NPC criado em Nazarick. Ele foi criado de forma diferente, vindo de dentro do jogo. Então, isso só nos deixa, basicamente, os golems, que são monstros merc. Os monstros merc são basicamente invocações.
também temos uma referência específica de que ela tem que ser ligada, basicamente, né? Ela não consegue funcionar por si só também, assim como o Gargantua. E embora isso apenas apareça na web novel, ainda assim a gente sabe que as construções de golems são um tipo de sistema na qual eles não conseguiram evoluir por conta de não serem NPCs criados. Agora entramos em Sebas, que é um Dragonoid, o único Dragonoid conhecido da série, né? Com essa raça especificamente, que eu me lembro. De acordo com o autor Maruyama, a verdadeira forma do Sebas, que é de um Dragonoid, era mais forte até do que o Coctus, que tinha o maior poder de ataque entre os guerreiros de Nazarick. Zaz sugeriu que a forma Dragonoid de Sebas também pode sobrecarregar a Albedo, que é fortemente especializada em defesa. Entre os três ali, né, como guerreiros, a forma Dragonoid do Sebas foi classificada pelo Wise por ser a mais poderosa do que qualquer um desses dois em combate corpo a corpo. Então realmente o cara é roubado, tá? Nessa forma Dragonoid. Na web novel, a Shouter afirma que o Sebas se transformou num Dragonoid e se ele fizesse isso tudo, né, que os dois lutassem, ela acreditava que os dois deveriam ser capazes de lutar até a morte. Seria uma parada sinistra. E quando tivesse nessa forma, ele também se torna uma pessoa irracional. Apesar da gente saber que ele é um senhorzinho monge, né? O maluco é calmo pra caramba, mas na forma Dragonoid disse que eles adquirem uma redução superior de dano mágico e outras coisas relativamente ligadas à invalidação mágica no geral. Lupus Regnia Beta, essa aí, cara, o nome é um pouco complicado, mas tu não vai se confundir não, ela é um licantropo. Pois é, o Wise descreve os licantropos justamente como algum tipo de homem besta, e tem alguns monstros que são capazes de anular ataques através das suas qualidades especiais que eles têm. Entre eles, os licantropos e alguns similares, por exemplo, são considerados quase invulneráveis se o inimigo não usar armas de prata contra eles. Basicamente quase imortais, sacou? Se não tiver arma de prata, tipo um vampiro mesmo. Por outro lado, há até lobisomens, como a Lupus Regnia, que tem capacidade de se transformar em um lobo completo, e ainda fica mais forte nessa luta aí, né? Depois disso, já entrando nas Pleiades, né, temos a Solution. A Solution, por incrível que pareça, ela é tipo um Rimuru da vida. Pois é, ela é um slime, cara. Pra quem não entendeu uma cena que o cara meio que foi pegar lá nela, né, e atravessou, é porque ela é literalmente um slime. E os slimes são criados como heteromórficos, que geralmente preferem viver em alguns ambientes que estimulam a sua própria espécie, como lugares com uma boa umidade e onde o sol não é tão visível, cavernas. Elas são basicamente tão diversas quanto os humanos, né? E algumas vivem na lava ou em áreas mais poluídas, tóxicas, digamos assim. Os slimes vêm de uma grande variedade, não apenas no ambiente, mas também na especialidade dele. Por exemplo, os poderes e habilidades de um slime, eles diferem entre vários slimes diferentes, mas as habilidades comuns que eles têm incluem os seus corpos serem semi-transparentes e flexíveis o suficiente para eles poderem mudar para qualquer forma que eles quisessem. Assim, os slimes não percebem o mundo como os humanos percebem, né? Em vez disso, eles usam uma espécie de senso de detecção de movimento, basicamente, para aprender sobre os seus arredores no lugar, porque não é uma visão comum como a gente enxerga com os olhos. Embora a capacidade de detecção de movimento inata que todos os lodos possuem seja algo realmente muito útil para eles, ela só tem eficácia dentro do raio limite de 100 metros, então eles não enxergam tão longe assim. Em termos de poder ofensivo, os monstros do tipo Slime têm uma baixa força e não eram adequados para uma tarefa de causar dano físico, exceto pela Solution, né? A gente sabe que ela gosta de torturar as pessoas aí, né? Seguindo as Pleiades, então, Yuri Alpha que entra. Essa aí é uma Dullahan. A gente já comentou aqui no canal sobre os Dullahans. O lance é que eles são cadáveres sem cabeça. Pois é, que carregam essa cabeça decapitada pra todo lugar. Aí você pergunta: pô, Bira, mas como assim? Ela anda com a cabeça dela lá, ela tem cabeça, como é que ela é um Dullahan? Se você não reparou, meu amigo, ela anda com uma gargantilha, né? Aquela gargantilha serve pra ela simplesmente segurar a cabeça dela no lugar. Porque embora normalmente eles sejam vistos carregando as suas cabeças, os Dullahans também podem prender as suas cabeças de volta ao pescoço, por meio dessa fita, dessa gargantilha aí, né? Que é até uma maneira preferível para jogadores com avatares de Dullahan, porque aí no Brasil existiam jogadores com avatares de Dullahan. O Dullahan é semelhante a um cadáver animado, como se fosse um zombie, né? Só que ao contrário dos zumbis, eles são imunes à decapitação, por causa da cabeça já ser cortada, e sendo um morto-vivo, eles também são imunes ao veneno e à energia negativa. CZ Delta. CZ é a única autômata que eu conheço dentro do anime, cara. Os autômatos parecem ter um corpo de uma máquina, basicamente, e de acordo com o Wise, eles foram todos programados para não exibir nem mesmo a menor pitada das emoções, né, no rosto deles e nos olhos. Os autômatos também eram uma raça imune ao veneno, como parte das suas imunidades raciais. Entre os tipos de arma que eles podem ser equipados em batalha,
Autômatos, como o caso da CZ, possuem a capacidade de usar armas de fogo e atirar nos seus inimigos de longe. Também é a única classe que eu vejo que consegue usar armas de fogo normais. Eles poderiam até manipular partes do corpo para se transformar, né? Já que eles são máquinas, eles conseguem meio que equipar diversas coisas dentro do corpo, diversos adereços, para fins diversos também e atacar os seus inimigos. Próxima, Narberal Gama e Ator de Pandora. Coloquei os dois juntos aqui porque os dois são doppelgangers, cara. Pois é, os doppelgangers são vistos como os mestres da mudança. Simplesmente eles mudam de forma com a habilidade certa. Esses doppelgangers transformam o seu corpo e assumem qualquer um que tenha uma habilidade que eles desejassem, tá? Ao assumir um formulário diferente do seu original, eles também só podem copiar até o nível 40 das habilidades no máximo. Ainda assim, eles são mais fracos, mesmo sem a capacidade de transformação. No entanto, as habilidades mais potentes de um doppelganger são como eles podem fazer o uso livre de equipamentos restritos ao karma. Nigredo. Cara, a raça da Nigredo é uma raça heteromórfica, tá? Também conhecida como uma raça de inumanos ou de monstros. A maioria dessas raças tem características que parecem apenas mais monstruosas. Ela não tem uma subclasse específica, mas a gente sabe que ela parece humano por causa das habilidades e tal, mas não é. Eles podem até dedicar o seu nível para tirar outras classes raciais, limitando ainda suas classes de trabalho, ou vice-versa, né? As coisas podem acontecer ao contrário. Enquanto alguns são do bem, outros são do mal. Isso aí também varia de cada um. A gente vê que, por exemplo, a Nigredo é o tipo de pessoa que você olha de frente, te dá arrepio. Não, dá arrepio, mas ela não é uma pessoa ruim. Pelo contrário, ela pensa no bem dos humanos. Ela estava lá buscando, né, ajudar os humanos de alguma forma, falando com o Ais e tudo mais. Então, realmente ela é uma pessoa até boa. Um dos seres de tortura entra agora, que a gente vai falar da Neuronist, cara. A Neuronist é uma comedora de cérebros. Sim, essa é a raça dela. De acordo com o autor Maruyama, estender-se da boca dela, né, o tamanho da boca da criatura heteromórfica, é um ovipositor. Basicamente, é destinado a perfurar o cérebro dos seus inimigos para botar ovos. Pois é, ela mete o ovo dentro da cabeça das pessoas. As crianças nematóides também, que são eclodidas, comem o cérebro do hospedeiro, secretando uma solução especial nele. E devido aos efeitos da solução, o anfitrião começa a operar de uma forma semelhante a um zumbi. Basicamente, o cara morreu, né? Quando finalmente amadurece até o tamanho de um crânio especificamente, o filhotinho desse bicho dissolve o osso para poder emergir. E a capacidade ácida que ele solta, né, para dissolver os ossos e tal, é algo que se torna ruim, né, prejudica ele durante a idade adulta. Tanto que a Neuronista é toda molenga lá, né, porque ela não tem osso não, esse bicho aí é gelé, tipo polvo, sacou? E pra gente finalizar aqui, nós temos as empregadas homúnculos frequentemente aparecendo também. A aparência externa do homúnculo é fortemente influenciada pelo material usado para ela ser criada, né, pelo próprio criador. Um homúnculo pode até ser confundido com o ser humano se não possuir um conhecimento ou experiência prévia sobre eles. Parece que ele também possui um aumento de consumo de alimentos com uma penalidade racial. Isso eu acho que é um problema. Embora possua uma estrutura física semelhante à dos seres humanos, parece que eles dependem da nutrição adicional para funcionar. Então, se você acha que você come muito, você não conheceu um homúnculo, porque o homúnculo come 3 vezes mais do que você come. Embora eles ainda fossem superiores aos seres humanos de nível 1 em termos de estatísticas, se a gente botar ele para uma luta, os homúnculos teriam apenas uma chance de vitória de 60%, porque eles são simplesmente muito fracos. Mas e você, meu querido? Já sabia de todas essas raças existentes aqui? Eu esqueci de alguém? Se eu esqueci, mano, fica à vontade pra deixar aí nos comentários, porque eu sei que vocês são uma comunidade muito boa. Aqui é a comunidade família, né? Todo mundo se completa, a gente se ajuda, troca ideia, é isso que vale. É muito bom estar sempre com você aqui. Então comenta aí à vontade, sem problema nenhum. Pode comentar aí que eu vou responder todo mundo depois. E se você gostou desse vídeo aqui, mano, deixa aquele like, e aquele like caprichado mesmo, tá? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra poder acompanhar também muito mais aqui. Bom, eu desejo todo feliz fim de ano pra vocês e um início de ano maravilhoso pra todos nós também, cara. Aquele forte abraço, beijão e boas festas. Até mais. Fui!